Boa tarde, irmãs. Hoje nós vamos continuar nosso estudo na revista Vida Cristã, na revista do segundo trimestre de 2020. E o artigo que nós vamos estudar hoje é O Bom Perfume de Cristo. E quem vai conduzir o nosso estudo hoje será a nossa irmã Fausta. Eu vou pedir a Marli que esteja orando, pedindo a Deus pelo nosso estudo. Oi? Ora pra gente, Marli, pedindo a Deus pelo Marli. nosso estudo. Tá. Oremos. Amém. Ih, tá escuro. Podemos? Podemos. Sim. Senhor, nós temos, por nós estamos reunidos aqui mais uma Amém, vez, ó Pai, Jesus. estudar a Tua palavra. Queremos, ó Pai, te pedir em favor dos Teus servos, ó Pai. Queremos te agradecer, Senhor, a vida de cada um dos Teus servos. Colocamos diante de Ti a vida da Fausta, que vai Amém, trazer a Jesus. mensagem, ó Pai, abençoá-la. Te agradecemos, ó Pai, por mais um ano de vida da nossa irmã Cássia, que está Sim, Jesus. completando. Muito obrigada. Amém, Obrigada, Jesus. Senhor, pelas melhoras da Damaris, do Sim, Léo. Jesus. Muito obrigada, Senhor Deus, que eles estão bem. Nós Sim, assim Pai. te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridas, agora eu vou pedir para vocês desligarem o microfone por causa do barulho, tá bom? E a palavra está com a Fausta. Ok. Uma boa tarde para todas. Para as demais, boa tarde, boa noite, boa madrugada e bom dia, porque cada um tem, né, com esse ritmo que a gente tem de vida nova, né? Cada um tem seu ritmo de horário, tem sua rotina. Então, que Deus abençoe a todas nós. O estudo que Elaine pediu para que eu ministrasse hoje é uma bênção, ele é muito bem escrito. E eu fiquei me perguntando o que eu poderia extrair, né? Porque foi tudo tão esmiuçado, tudo tão explicadinho, mas Deus sempre nos surpreende, sempre nos mostra, né, situações novas. E eu espero que esse estudo seja abençoador para todas nós, como foi para mim, como tem sido para mim. E o estudo é Somos para com Deus o Bom Perfume de Cristo. Ele foi escrito por Maria Sênia Xavier de Mesquita. Olha só a mulher, qual o currículo dessa irmã. Graduada em pedagogia, especialista em gestão escolar, né, com coordenação pedagógica e tecnologia assistiva. E ela é membro da Igreja Congregacional da Cidade Satélite, Rio Grande do Norte. Então, quando me deparei, eu disse, gente, eu estou diante de uma pedagoga que entende, que vivencia o dia a dia, porque vida escolar, eu tenho pequena experiência nisso agora, porque eu estou trabalhando em creche. Então, dá para você ter uma ideia do que acontece no mundo afora, através de cada comportamento, através de cada situação que vai acontecendo na vida das crianças e dos adolescentes. Então, ela não é uma pessoa leiga, né, em escrever esse artigo. Eu gostaria de começar lendo em João, capítulo 11. Gostaria que vocês fossem lá, igual eu vou agora. Que a história desse estudo foi baseada nessa família. Somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Então, para a gente entender direitinho o que a redatora desse estudo disse, é bom a gente dar uma olhadinha na história, né? No João, capítulo 11. Estou um pouquinho nervosa, que é a minha primeira vez que eu estou ministrando assim, é minha experiência nova. É João, capítulo 11, versículo 20 ao 45. Eu não vou ler todo, eu vou ler em tópicos. A história começa assim, no primeiro versículo. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor
e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, para que nele não haja luz. Isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu e eu vou para despertá-lo. Aí tem, né, vários versículos que vocês podem acompanhar depois, lendo com calma, né, até que Jesus chega à cidade. Né? No versículo 17 fala assim: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ver como Marta e Maria, pois para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus lo concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, mas ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Aí a história se desenrola, né? A Maria depois vai ao encontro do Senhor e o Senhor Jesus chora com a situação. E chega ao ponto, né, que ele pede para que a pedra do sepulcro seja removida e Lázaro ressurge dentre os mortos. Então, esse texto aqui foi baseado nessa leitura aqui, tá? Nessa história dos três irmãos de uma família, né, onde aconteceu a morte. Aí o texto começa assim na revista. A vida grupal é de suma importância para a existência e sobrevivência dos seres humanos, enquanto indivíduos. Será que temos consciência disso? A vida grupal é de suma importância para a existência e sobrevivência dos seres humanos enquanto indivíduos. Aí fica uma pergunta para nós. Será que a gente tem consciência disso? Deus tem nos dado consciência disso, para a honra e glória do Senhor. Tanto que estamos aqui reunidas, né, tentando passar a mensagem de Cristo, tentando relembrar que existe uma igreja, que somos nós, e que precisamos que essa luz não venha se apagar, mesmo que não estejamos reunidos na igreja física, né? Na nossa igreja congregacional em Vista Alegre, né? Que nós não temos podido nos reunir nos finais de semana e outros dias da semana também. Mas, para a honra e glória do Senhor, nós temos tido consciência, sim, tá? No lar, e aqui voltando para o lar, né? Eu falei da igreja, agora a gente retorna para o lar de novo. É no lar a base de tudo que se inicia o processo de socialização e de educação e de formação do ser social para o mundo. Será que temos consciência disso? Nós valorizamos a igreja, mas não podemos esquecer que existe um lar também sobre nossa responsabilidade. No nosso caso aqui, a maioria de nós já estamos ou com filhos já em idade de adolescência, já receberam metade, né, do que a gente gostaria de passar, ou quase tudo, porque na adolescência já fechou o ciclo, já está o ser humano ali íntegro, né?
E em alguns casos, né, como no meu, meus filhos já cresceram, já estão casando, já casaram, enfim, já estão constituindo a sua família, né? E assim, para honra e glória do Senhor, Deus tem nos dado essa consciência, mas não é isso que nós temos visto aí no mundo afora, né? Temos consciência da importância que a família exerce sobre a vida do ser humano. Todavia, cada vez mais, percebemos no convívio relacional que a chama da célula máter da sociedade, né, que é a família, se encontra doente. E aí a gente se depara com dados, né? Estamos agora vivendo confinados, então todos estão tendo que viver com todos. Aquele tempo que a gente tinha que se encontrar só no final da noite, ou no começo do dia, no café da manhã, esse tempo acabou, a gente não sabe, eu estava conversando com a Helena, a gente não sabe por quanto tempo isso vai durar. E a gente está tendo que conviver. E tem trago algumas curiosidades. Casais que viviam há anos, né? E os anos passaram, e a correria foi muita, e agora estão, né, tendo que lidar com suas diferenças o dia todo. Temos os filhos, que temos que estar junto com eles mais do que nunca. Eles não têm para onde sair. E a gente está tendo que, né, lidar com essa situação, porque antes a professora que cuidava na sala de aula, agora a professora ela fica online, né, Nelminha? Ela fica online, né, dando as orientações, mas até nisso os pais estão tendo que ser professores dentro de casa. Então, isso também está trazendo muitas histórias, muitos conflitos e muitos, assim, você parar para pensar realmente no tempo que você está tendo que agora, né? Que a gente está achando que é um tempo que a gente está perdendo, mas que a gente não pode ter essa ideia, porque é um tempo da gente pensar nos nossos conceitos e ver o que serve, o que não serve, porque a gente não sabe, não tem ideia do que virá pela frente. A realidade é essa. Ninguém tem ideia do que pode vir à frente. Enquanto não se houver uma cura, porque estamos lidando com um desafio novo, que é um vírus, uma coisa insignificante, a gente não vê, mas que está fazendo uma arruaça enorme, tanto em termos de saúde, tanto em termos emocionais, tanto em termos espirituais. Né? A gente ainda não dimensionou ainda essa situação. Mas voltando para cá. Aqui, a pedagoga que escreveu, a irmãzinha que escreveu, não estava tendo ideia do tsunami que está sendo hoje, tá? Porque está havendo tsunami hoje. As pesquisas apontam na revista índices crescentes de divórcios, casamentos tardios, pessoas morando sozinhas, jovens envolvidos com drogas e outros tantos sem perspectiva alguma de futuro. Isso era o mundo que estava até março. Esse era o mundo de março. Hoje a gente está vivendo outro dilema. São outros dilemas que a gente está enfrentando. Pessoas sozinhas que estão tendo que lidar com a solidão. Os casais que estão tendo que se suportarem. Só um momentinho. Thalita, tem que botar o celular para carregar. Pega a extensão lá e bota o carregador aqui. Lá no meu quarto tem uma extensão pequena. Teve um probleminha aqui, a gente já está resolvendo já, tá, gente? Então, a gente está em outra dimensão hoje, né? Casais que estão tendo que se suportar, pais que estão tendo que tolerar seus filhos, convivência entre netos e avós também, isso também pesa muito, porque a nossa sociedade, os jovens, na grande maioria, eles não estão acostumados a lidar com pessoas de idade, estão tendo que lidar. Então, uma parcela enorme de problemas que estão surgindo com esse coronavírus, além da doença em si, né? Diante de tudo isso, só a instituição familiar está em decadência e desestruturada. O que dizer de uma sociedade que assim caminha? Então, além desses problemas que a gente já tinha, ainda tem esses outros que a gente está descobrindo agora. Né? Então, a coisa está tomando uma proporção muito preocupante. E assim, ou a família se estrutura de uma vez ou ela desaba de vez. Porque é complicado. Mas a gente tem um caminho que a própria lição, né, o próprio estudo vai nos direcionar a isso.
eu fiz um pequeno comentário, né? Particularmente, não acho problemas em casamentos tardios. Pessoas que se casam mais velhas, né? Você encontrou a metade da laranja com 40 anos de idade. Fazer o quê nos tempos de hoje, né? Pessoas morando sozinhas também não é tão problemático assim, né? Porque situações da vida vão acabando fazendo com que as pessoas morem sozinhas mesmo, N situações. Os filhos eles estão saindo mais tarde de casa, então a tendência é termos mais pessoas mesmo morando sozinhos. Agora, a gente tem outros problemas que quem redigiu o texto não quis entrar nesses detalhes, mas que eu gostaria de citar. Porque esses problemas eles influenciam na sociedade de maneira sutil e inclusive dentro da igreja também, tá? Então, está invadindo, os pensamentos estão assim sutis e a gente não está tendo consciência disso e o mal ele está se agravando, né? Por causa disso. Eu citei aqui, né? A gente tem as ideias socialistas, o feminismo, o machismo, as ideias socialistas aqui que eu falei, ideias da sociedade, tá? Não é o conceito de socialismo, não. É a ideia das pessoas da sociedade, o que elas mais pensam, né? O que influencia, tem influenciado grandemente o feminismo, ideias feministas. Aí vale você ver o que a Bíblia diz sobre isso, que a Bíblia fala sobre isso. Ela dá exemplos de mulheres que foram que elas tinham ideias inovadoras para a época, mas que elas não saíam da concepção de que o homem tem uma responsabilidade a mais diante de Deus. Aí é a forma como a gente vê. Não é que o homem mande na mulher, não, mas o homem ele tem uma responsabilidade a mais e que a mulher quer essa responsabilidade para ela e isso traz problemas, tá? Problemas no casamento, de inúmeras maneiras. Quem tem jovens casais aí na família sabe o que é isso, entendeu? E, assim, a gente precisa ter a Bíblia como base para a gente ver se esse pensamento é bom ou ruim, né? O machismo também, os homens também, não é só as mulheres que são afetadas, é o homem também que não sabe ouvir sua esposa, que agride a esposa, isso também é um problema muito sério, que tem devastado muitas famílias, tem desestruturado muitas famílias, tá? A questão do feminismo muitas vezes ela é dividida, é subdividida. Eu não quis entrar nesses tópicos, não, mas o feminismo ele é subdividido. Então, tem mulher que acha que não depende de homem para nada, né? E dentro disso aí, pela mulher achar que não depende de homem para nada, inclusive para ter filhos, esses dias eu andando no meu Facebook, eu me deparei com um vídeo de atores de cinema, atores de televisão, inclusive brasileiros, que estão partindo para a produção independente. Ou seja, as mulheres estão engravidando, elas doam seus óvulos e vão no lugar especializado e elas acabam fazendo a fertilização in vitro e as crianças nascem sem conhecer o pai. A mãe é mãe e pai. Casais homossexuais também, né? Se vocês estão acompanhando as notícias também, vocês vão saber de casais homossexuais que estão aderindo a isso, estão alugando barriga de aluguel para poder terem seus filhos, né? Dar o nome, o sobrenome, a educação e dizer que é seu. Como é que vai ser essa geração no futuro? Como é que vai ser a cabeça desses jovens adolescentes no futuro? Né? Porque a gente já lidar com problemas de rejeição de mães que têm filhos e que os pais não reconhecem. Então, já tem problema de rejeição na vida da criança. Então, como que vai ser isso no futuro? Esse monte de problemas que estão se levantando, como que vai ser isso no futuro? Aí citei mais aqui, que essas ideias bombardeiam o homossexualismo, o machismo, e essas ideias bombardeiam as cabeças dos nossos jovens, que mais cedo ou mais tarde irão constituir famílias. Então, a gente que está ainda criando nossos filhos, né, que estão adolescentes, a gente precisa observar isso. Os netos, precisamos observar isso.
Os educadores precisam observar isso, porque a gente está cheio dessas ideias, nossos jovens, adolescentes, mulheres, homens, cheios de ideias que não provém. Se você pegar a Bíblia e começar a equiparar aquela ideia com o que a Bíblia diz, não é de Deus, isso vai... A gente pensa, não tem nada a ver. Tem nada a ver agora. Mas depois, né, a gente já está colhendo os frutos do que não tem nada a ver na sociedade. A gente já está com o estudo nas mãos, orientando justamente sobre isso. O que vai ser da gente no futuro, né? Precisamos, com brevidade, resgatar valores e princípios, é o que eu disse, estudando a palavra de Deus. É o que a gente está fazendo agora. Que norteiam a vida familiar. Não é só o culto doméstico, não. Culto doméstico é base. A gente precisa retomar isso, o culto doméstico, mas o culto doméstico é base. Mas o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, ter relação de conversa com os nossos jovens adolescentes, mesmo que seja difícil, mas pedindo orientação a Deus, pedindo graça a Deus, né? Porque eles têm as ideias diferentes deles, a gente tem que mostrar as nossas baseadas na palavra de Deus. Eles, na hora, eles não vão querer nos ouvir, mas depois eles vão nos dar razão. E a gente fez a nossa parte. Se der alguma coisa errada na frente, não foi porque a gente não fez, né? Precisamos, com brevidade, repetindo aqui, resgatar valores e princípios que norteiam a vida familiar. Somente... Deixa eu dar uma olhada aqui, lembrar aqui. Somente isso proporcionará um relacionamento saudável na família, que com certeza refletirá no aspecto social. Qual o aroma que o nosso lar exala? O que estamos fazendo para promover uma vida grupal saudável com aroma agradável? O lar é considerado instrumento de Deus para o bem-estar de seus filhos. E uma família ajustada glorifica o nome do Senhor. Família não é somente um grupo originado no momento que duas pessoas, homem e mulher, se recebem um ao outro em casamento, mas algo maravilhosamente concebido pelo Pai Celestial para todos nós. Deus planejou tudo e proclamou: não é bom que o homem esteja só. Assim, ele instituiu a família, outorgando a nós a responsabilidade de zelar sobre ela. A gente vai observar os problemas, que eles existem, a gente vai levar a Deus em oração e a gente vai pedir sabedoria baseado na palavra de Deus para que a gente possa orientar tudo isso, para que a família não se torne um palco de guerra. O que acontece muitas vezes, as dificuldades que nós temos no nosso lar, é que a gente não consegue entender as opiniões diferentes da gente. E a gente acaba indo para brigas desnecessárias. A gente acaba perdendo o nosso tempo com discussões inúteis, quando que, na realidade, o nosso convívio deveria ser o mais sadio possível. Ter prazer em voltar para casa, ou ter prazer de estar em casa, né? A quarentena está sendo ruim porque ela está confinando todo mundo. Mas esse confinamento ele precisa deixar saudades depois. Não é é tipo assim, que bom que acabou a quarentena e vou voltar à vida normal. Aliás, a gente nem sabe quando é que vai acabar isso, né? Só Deus sabe. Então, a gente precisa fazer do nosso lar um verdadeiro ninho aconchegante, onde nós estamos tendo oportunidade de cortar todas essas arestas, né? Podar a árvore, vamos considerar a família como uma árvore que tem galhos podres, que tem frutas podres, que a gente precisa estar lá limpando, a terra precisa estar sendo adubada. Aqui em casa eu tenho até um exemplo disso, que eu fiquei 2 anos fora e as árvores simplesmente pararam de produzir. Eu tenho mangueira e eu tenho graviola. E elas não estavam produzindo. E quando a gente voltou, a gente começou a adubar, começou a colocar folhas em volta, todo um processozinho, água. Agora nós estamos dando que maravilha. O pé de mangueira carregou e o pé de graviola não quer parar de dar, né? Então, a gente precisa observar, pedir a Deus, né? Eu digo isso porque eu tenho vivido isso, né? E, assim, a gente precisa fazer desse nosso lar um verdadeiro aconchego. A gente está vendo os problemas, a gente tenta com sabedoria, e se não der para resolver, a gente coloca diante de Deus, porque tem coisas que não dá para a gente resolver mesmo. Nem falando não dá para resolver. Então, a gente coloca diante do altar do Senhor e Deus, no momento certo, vai resolver essa questão. Porém, o que estamos fazendo do nosso lar?
Aí entra no que eu te falei antes, que eu falei para vocês antes. Um lugar de habitação da paz, harmonia, felicidade, ou está tendo contendas e dissensões? O lar é um presente do Senhor para a nossa felicidade. Portanto, é urgente edificar o nosso lar. Portanto, pautando nos princípios do Senhor, Salmo 127, 1 e Provérbios 24, 3 e 4. Eu gostaria de dar uma olhadinha lá em Provérbios. Eu tinha deixado tudo marcadinho aqui na Bíblia, mas eu não sei o que aconteceu. Que não está marcado. Provérbios 24, de 3 a 4. Com sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras, de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. A palavra nos diz que com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ela se firma. Ora, temos tido sabedoria e prudência na construção do nosso lar? Isso que a gente... a base desse estudo é essa, levar a essa reflexão. Mas não se sinta triste se você ainda não conseguiu entender isso, tá? A gente está aqui para ajudar e para mostrar que existe um caminho, que nem tudo está perdido, tá? A gente não pode perder a esperança de que tudo está perdido na nossa vida se as coisas não têm andado do jeito que Deus quer, né? Que a gente entenda que Deus quer. Temos enchido nossa habitação terrena de risos bons, agradáveis e bonitos, coisas boas, agradáveis e bonitas. O texto de Mateus 7, 24 a 29 trata sobre o fundamento da rocha, que fala sobre a parábola da casa que foi feita na rocha e na casa que foi feita na areia. Aqui, se vocês quiserem ler depois, isso aqui é bom também, para poder fixar na nossa mente. A gente vai lendo, até que a palavra de Deus, né, penetra na nossa mente e no nosso coração. Com efeito, nosso lar precisa estar repleto de princípios e valores que lhe proporcionem sustentação e base sólida para o crescimento pessoal e social. O lar também é um altar, onde nos santificamos em prol uns dos outros e pelo Senhor. Ele deve ser ainda um modelo para a sociedade. Salmo 128. Vamos dar uma olhadinha lá em Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Um salmo muito lindo, né? Eu tenho um comentário pessoal aqui. Eu tenho muito cuidado com essa palavra deve. Por que eu tenho muito cuidado com essa palavra deve? Porque ela traz uma imposição. Ah, errado, Fausta? Não, não é que seja errado. Se uma família é saudável, ela vai demonstrar frutos sadios. Isso acontece naturalmente. Essa atitude de ser saudável é natural. Ou se tem uma família saudável ou não. Só através do reconhecimento dos nossos erros ou súplicas a Deus e mudanças de atitude é que levará uma família doente a ser uma família e modelo para a sociedade. Estamos acostumados a tapar o sol com a peneira e disfarçar os erros correntes. Isso é construir casa na areia. Se você não fizer assim, um dia ela cai. Então não adianta, se você não tem, porque assim, Fausto, eu preciso ter uma família ideal para a sociedade ver. Não é isso. As pessoas já veem.
Se você está dentro da sua casa só é gritos e berros, só é confusão todo dia, os vizinhos estão ouvindo. Agora, mais agora que está todo mundo em casa. E aí o problema fica mais evidente. Mas aí você vai fingir que a coisa não está fluindo? Não. Você vai pedir a Deus, Senhor, eu estou com esse problema, eu não consigo resolver. O que eu faço? Eu não tenho pastor para me aconselhar, eu não tenho irmãs e irmãos aqui perto para me aconselhar. O que eu faço? Ainda tem isso. Porque antes a gente ainda tinha ainda a liberdade de estar na igreja, e quando tinha um pepino maior, a gente ia lá no gabinete do pastor, pastor, socorre, pastor, me ajude, ou aquela irmãzinha que sempre a gente tem afinidade para conversar. Agora não pode fazer isso, você não pode ir para a casa do seu irmão, porque você pode estar com o coronavírus e passar o seu coronavírus para o irmão, e o irmão ficar doente. Você pode colocar a vida do seu irmão em risco. Não é exagero meu. O vírus ele está aí, ele está circulando, e se está existindo essa adequação de quarentena, é para você ficar em casa. Então, mais do que nunca, a sua fé está sendo testada diante de Deus. Infelizmente, muitos irmãos nossos não vão suportar e vão perecer, porque estão esquecendo de olhar para Deus, que é o autor e consumador da nossa fé, e estão olhando para o lado. Porque antigamente se baseava no conselho do irmão, porque antigamente se baseava no conselho do profeta, ou na oração forte que o irmão fazia. Agora é só você e Deus. Eu penso que Deus está dando essa oportunidade para a gente se ver mesmo, né? Para a gente se questionar mesmo. E assim, Deus está conosco. Deus está conosco. Através das orações dos irmãos e através de atitudes suas, que não basta só o irmão orar e você não fazer a sua parte. Não é isso. Você, mais do que nunca, você vai começar, se você não vive experiências com Deus, você vai começar a vivenciar experiências com Deus e você vai ver Deus presente na sua vida, em cada situação que for surgir na dificuldade. Então, gente, não é para viver vida de falsidade, não. O problema está ali. Vamos tratar o problema, vamos colocar aqui. Vamos pedir orientação a Deus, né, para que tudo seja da forma possível. Elaine, está conseguindo ver? Isso. Está certinho agora. Em João 8,12, Jesus afirma ser a luz do mundo. Assim, o lar que segue a Cristo tem a sua luz. O lar é o lugar de incentivo, onde buscamos apoio que precisamos para a labuta diária. Por isso, a importância de cuidar da boa convivência entre os membros da família. Aqui houve uma grande introdução até se chegar ao assunto. A autora do estudo, né, Deus levou a ela essa necessidade. Ela não sabia dos tempos que estamos vivendo agora, por incrível que pareça, né? Esse artigo ele deve ter sido escrito, não tem uma data aqui, mas ele deve ter sido escrito em janeiro, né, para poder a revista sair agora nesse trimestre. Então, eu creio que ela não sabia, tanto que não tem citações aqui sobre a nossa situação atual. Então, Deus usou essa irmã poderosamente para nos ajudar hoje. Você já reparou qual cheiro que está no seu lar, domina o seu lar? A Bíblia relata a história de 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Através desses personagens, podemos refletir sobre alguns cheiros que permeiam naquele lar. Até em pequeno espaço de tempo, houve o cheiro de morte, cheiro de festa e cheiro de unção. Vamos refletir um pouco sobre cada um deles. Aqui, né, voltamos ao tema principal. Cheiro de morte. Ao longo da nossa existência, percebemos e identificamos alguns odores que provocam várias reações no nosso corpo. Uma delas, o odor da morte, é terrível, pois traz grande sofrimento, aflições, angústias, ameaças e rejeições. Naquele lar do primeiro século não foi diferente. Senhor, já cheira mal, né? Que a gente leu parte da leitura bíblica, em João, está lá registrado em João 11:39. Disseram a Jesus acerca do corpo de Lázaro, já fazia um bom tempo que ele estava lá. Ele havia morrido e já estava sepultado por 4 dias.
metaforicamente, ou seja, em formas de metáfora, né, que a autora quis nos dizer. É assim que acontece em nossos lares. Permitimos que odores desagradáveis assolem nossa casa, como intrigas, fofocas, invejas, lamúrias, palavrões, lamentações, brigas, contendas, desrespeito, agressões, perdas, separações e muitas outras coisas, né? E agora, com essa questão do convívio, isso está se tornando mais frequente ainda, porque as pessoas estão tendo que se suportarem, se tolerarem dentro de casa, estão sendo obrigadas a se tolerarem dentro de casa. Em muitas habitações, o cheiro da morte está presente, porque o inimigo de nossas almas tem conseguido roubar, matar e destruir. Está lá escrito em João 10:10. Os sonhos e os projetos familiares. E como é ruim quando a casa cheira mal. Não é bom, né? Todos se afastam uns dos outros. As tribulações se agravam e a falta de entendimento e paz ganham espaço de maneira, né, indiciosa. Apenas Jesus, que traz vida mesmo diante da morte, pode tirar o mau cheiro do nosso lar. É Ele que quer fazer isso. Só precisamos reconhecer de onde está saindo o cheiro de morte e permitir o Senhor agir. Então, aqui só está repetindo o que eu já tinha falado anteriormente. Cheiro de festa. Que saudade, né? Uma boa festa, boa confraternização. Dia das Mães passou, a gente recebeu homenagens, né? Através de vídeo. Mas que saudade, né? Daqueles momentos, né? Páscoa, a gente perdeu, né? As encenações, né? Todo um trabalho que é feito por toda a igreja para que a Páscoa seja apresentada. A gente não teve esse momento. A ceia do Senhor, que é o momento único, par da igreja, e a gente, né, tem saudade. Não é? São festas espirituais. E tem, né, as festas também, né, os aniversários, a gente fica desejando parabéns pelo Zap, pelo Facebook, né? Mas cadê os abraços carinhosos que confortam, né? Só em casa. E se você dentro da sua casa não consegue ter isso, como é que fica? Complicado, né? Vamos repensar um pouquinho. Muitas coisas a gente precisa ceder também, que não é a gente que é certo toda a vida, às vezes a gente tem nossos erros também, a gente erra e a gente precisa reconhecer isso, tá? Deixa eu me achar aqui. Cheiro de festa. Como é maravilhoso o cheiro de festa. Ele encanta o olfato, atrai as pessoas, melhora o seu humor. É cheiro agradável de vida, abundância, harmonia, paz, contentamento, união, confraternização, um propósito único, bem-estar, felicidade. É assim o cheiro de festa. Após voltar de entre os mortos, Lázaro foi brindado por sua família e amigos com festa. Poxa, que coisa linda, né? A pessoa ressuscitou e a alegria de ter aquela pessoa amada do nosso lado novamente, né? Lázaro havia ressuscitado, portanto, se era necessária uma comemoração pela vida. Jesus se faz presente no lar, e quando ele chega, o mau cheiro de morte se transforma em cheiro de festa e alegria. São as bênçãos de Deus que vão norteando o nosso lar, né? Gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Isaías 61:3. Jesus quer trazer cheiro de festa para o nosso lar, pois assim é a extensão do céu. Afinal, a festa namorada celestial, quando um pecador se arrepende. Está lá em Lucas 15:10. Aí você fala assim, Fausta, com tanta desgraça acontecendo, com tanta morte acontecendo, eu posso me dar esse direito? Pode. Porque não está acontecendo com você. E se estiver acontecendo com você, Deus está dando forças para você suportar. Então é o momento de glorificar o Senhor, sim, de ter esperança, sim, que o mundo pode estar desabando ao seu redor. A gente volta um pouquinho, o texto não cita, mas eu creio que acontece nos dias de hoje, igual aconteceu no tempo que Moisés estava libertando o povo de Israel lá do Egito. Quantas desgraças o povo de Israel vivenciou, observou acontecerem com os egípcios e não aconteciam com eles. E eles se mantiveram firmes. Eles tinham esperança de que aquele mundo que estava ali não era o deles. Eles tinham uma terra prometida.
Então, esse mundo que está ao nosso redor, ele vai desabar mesmo, porque a palavra de Deus nos aponta para isso, para dias difíceis mesmo. Entendeu? Quem tem... isso não é pessimismo, Fausto, se você está sendo pessimista, não é pessimismo, isso é realismo. A palavra de Deus nos diz, as pessoas não querem saber de Deus. A ciência até então se achava a deusa. Nada. A ciência estava conseguindo cura para quase todos os males, curas para câncer, pessoas aidéticas sobrevivendo. Então, estava todo mundo achando que estava tudo certo. Se tivesse a doencinha, era só ali que a ciência resolvia, a medicina resolvia. Gente, o que aconteceu? O que Deus permitiu que acontecesse dessa forma? E Deus permite que acontece. E a gente precisa exaltar e glorificar o nosso Senhor por isso, porque Deus tem nos sustentado até aqui e vai continuar nos sustentando até aqui. E o nosso lar precisa ser um lar alegre, sim. E se não for, peça a ajuda de Deus para isso. Quanta coisa que eu não vivi, quanta coisa que eu não fiz. Mas você ainda tem tempo. Só se colocar diante de Deus e não deixar o desespero bater no seu coração. Ansiedade. Quando vai acabar isso? O que vai ser daqui para frente? Não, Deus está no comando. Se Deus permitiu que fosse dessa forma, que ele tem inúmeras lições. Eu creio que cada pessoa está tendo uma lição diferente com esse coronavírus, com esse tempo que a gente está vivendo, que é hoje. Tá? Estamos vivendo dias difíceis. Há cheiro de morte em todo lugar, mas podemos transformar nossas atitudes de cheiro de morte em cheiro de festa. Você consegue observar em sua volta pessoas que precisam de ajuda financeira, ainda tem isso. Não é para você ignorar também o sofrimento, não. Deus te dá oportunidades de você ajudar uma pessoa que está do seu lado. Você ajuda. Mas vai faltar? Não vai faltar, não. Deus supre. É incrível como entra a providência de Deus. E a alegria que você sente em ajudar uma pessoa. Esses dias eu saí para colocar o lixo no meu portão, no momento em que o lixeiro tinha passado e tinha colocado os grupos de lixo na rua, que é para quando o caminhão vir recolher esses lixos. E, gente, eu pude observar 3 pessoas catando plástico, garrafa PET, ferro. Eu nunca vi esse número de pessoas na minha vida. Naquele momento eu não pude ajudar, mas eu pude reconhecer como a situação está complicada. Né? E assim, tem alguém que você pode ligar, que sabe que está em dificuldade. Tem alguém que precisa de uma palavra amiga, você pode ligar. Não fica nessa de não ligar, não. Pode ligar, pode conversar, pode perder. Nós temos tempo para perder conversando com as pessoas pelo telefone, sim. Não fica isolado só no seu cantinho, não. A gente tem a tecnologia ao nosso favor. E assim, você vai se surpreender das maneiras que Deus vai te usar. E essa felicidade, né? Que é de ajudar uma pessoa, esse bem-estar. Eu estou sendo útil, né? De alguma forma, de alguma maneira, Deus vai mostrar para você que cada pessoa é um ser individual e Deus trabalha com cada um de nós individualmente. Tá? A gente pode transformar todo esse momento de lamento, de grande lamento, né? Esse momento de morte em momento de festa. Cheiro de unção. Um lar ungido é um lar cercado pela honra e afeto entre os que ele habitam. Os membros de sua família se respeitam, amam e demonstram satisfação com essa saudável comunhão. Aqui eu abro um parênteses. Se você percebe que na sua casa é assim, comece por você. Pelo valor que você dá. A gente não tem ideia, eu vou falar no final, a gente não tem ideia do que a gente faz com a nossa vida, com a nossa desculpa de falta de tempo, desculpa de muitas coisas, para não reconhecer o outro. A gente precisa reconhecer as pessoas, a gente precisa amar as pessoas. Se a gente não ama, a gente precisa pedir a Deus, Senhor, tudo é Deus. Deus é que vai nos ajudar. Nós não somos nada, nós somos pó. E a gente precisa recorrer a Deus para poder Deus nos ajudar nessas dificuldades. Não perca a esperança. Não é momento de perder a esperança, muito pelo contrário. Deus se faz mais presente do que nunca na vida de cada um de nós.
né? A felicidade caracteriza o ambiente e o lar se torna perfumado. Por isso a importância de entregar nossas vidas e nossos lares totalmente ao Senhor. A unção de Deus é uma dádiva que produz aromas suaves. Sim, o Pai Celestial, Ele quer nos presentear com esse cheiro de unção. Ele quer que nós sejamos felizes. Somos para com Deus o bom perfume de Cristo, para os que são salvos, conforme 2 Coríntios 2,15. Vamos dar uma olhadinha lá. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto nós que são salvos, como nos que se perdem. Uma palavra forte, né? Deixa eu ver aqui, me achar aqui de novo. Tá. Quando a unção penetra a nossa habitação, o aroma da vida toma conta de todos os espaços e os odores desagradáveis desaparecem. Depende de você. É o que esse versículo aqui fala. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa reconhecer o que está de errado, o que eu preciso mudar. Deus me ajuda, Deus me dá sabedoria, oração, oração, oração. Oração quando você está tomando café, conversando com Deus em todo momento que sua mente estiver vaga. Isso é o principal de tudo. Temos momentos de oração e devoção também ao Senhor. Assim, passamos... Deixa eu começar aqui de novo. Quando a unção penetra a nossa habitação, o aroma de vida toma conta de todos os espaços e os odores desagradáveis desaparecem. Assim, passamos a apreciar o bom perfume e a casa fica cheirosa. Jesus quer encher nossa morada com o óleo da unção. Que o Senhor nos ajude, concedendo-nos sabedoria para que possamos construir a nossa habitação em terreno sólido, onde o amor superabunde entre nós. Lembretezinho. Aqui é comentário meu. Para que o cheiro de união, de unção, entre em nossa casa, precisamos retirar o cheiro de morte. Um cheiro se imporá ao outro e será insuportável permanecer nesse lugar. Não use de falsidade. Tem um problema? A gente precisa enfrentar. Esconder debaixo do tapete só vai piorar, porque o mau cheiro vai continuar da mesma forma. Assim, ter um lar ajustado e forte vai proporcionar uma igreja estruturada, aqui na revista, tá? Assim, ter um lar ajustado e forte vai proporcionar uma igreja estruturada, bem-sucedida, uma sociedade estabelecida e fortificada. A vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para os nossos lares é que eles sejam completamente dirigidos pelo Espírito Santo. Bem-aventurado é o lar que tem o discernimento de deixar Deus ser o comandante, o centro, o guia e protetor. Pois se ele não guardar a nossa casa, não adianta nada. Certamente pereceremos. Precisamos consagrar nossas casas ao Senhor, santificar assim as nossas vidas e colocando-nos no altar de Cristo. Se quisermos um ambiente de paz, segurança, proteção, amor e tranquilidade. O lar santificado não se aqui eu escrevi, mas eu não entendi direito. Ele não se contenta, não se acostuma com as obras da carne, mas com os frutos produzidos pela presença constante do Espírito Santo de Deus. Está lá em Gálatas 5, 19 e 22. Sabemos que o inimigo voraz, que quer destruir os lares, mas há uma receita infalível de Deus para nós. Sujeitemo-nos, pois, ao nosso Deus. Sejamos resistentes às ciladas do diabo e ele fugirá de vós. Está lá em Tiago 4:2. Pois o Senhor nos fará habitar em segurança. Salmos 4:8. A história da família de Lázaro
Marta e Maria fala de vidas e lares transformados pelo Senhor. Aquela casa cheirava a morte, mas Jesus entrou na história e ela passou a exalar aroma de vida com alimento e festa. Houve fartura da unção que vem do Senhor. Muitos lares foram e têm sido alcançados e modificados pela ação do Pai Celeste. Ele pode mudar o aroma do Senhor. Permita, então, que o Senhor Jesus entre em seu lar. Então, fica essa palavra do Senhor. E fica a pergunta: e se entrar o cheiro de morte no meu lar de alguma forma? Porque existe cheiro de morte mesmo. Eu tenho certeza que Deus, ele providencia tudo do jeito dele, da maneira dele. Ficam os questionamentos do porquê, por que aconteceu, qual o objetivo, mas Deus, na medida que o tempo vai passando, Deus vai, tratando o nosso coração. Então, agora, mais do que nunca, a gente precisa ter os nossos lares solidificados com Deus. O nosso coração firme com o Senhor. Então, fica a palavra aí, não desanimem. Esse tempo vai passar, a gente não sabe como, mas vai passar. E uma hora a gente vai poder, todo mundo estar reunido de novo, e cada um com suas experiências para fortalecer a fé de cada um, irmão. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada pela oportunidade e que coloquemos isso em pauta em nossas vidas. Não nos esqueçamos nunca disso. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Alguma irmã quer falar alguma coisa? Senão, nós vamos terminar. Eu vou pedir Soninha que esteja orando, agradecendo a Deus pela nossa tarde, pelo nosso estudo, agradecendo a Deus pela vida da Fausta. Sônia, dá para ativar teu microfone aí? Sônia Almeida. Oi, estão me ouvindo? Sim, perfeito. Chegou? Tá. Então, vamos orar. Senhor, nós agradecemos por essa tarde, onde passamos ouvindo a Tua palavra, Senhor, estudando, Senhor, acrescentando um pouco mais da Tua palavra em nossas vidas. E nós agradecemos, Senhor, porque Tu deixaste para nós esse conselho, Senhor, dizendo que nós somos o bom perfume de Cristo, tanto para a vida quanto para a morte, mas somos o bom perfume de Cristo. Ajuda-nos nisso, Senhor, a cada dia sermos um pouco melhores, para que esse bom perfume seja exalado em nossa casa, na nossa vizinhança, entre os nossos, Senhor, que o Teu perfume seja sentido através das nossas vidas. Amém. Também agradecemos, Senhor, porque ouvimos aqui que onde Jesus entra, Senhor, transforma o cheiro de morte em cheiro de vida. Amém. Então, clamamos a Ti pelos lares, Senhor, por cada casa, por cada família, pedindo a Ti, Senhor, que entres nas casas, Senhor, de forma que a casa onde há, Senhor, esse cheiro de morte seja transformado em cheiro de vida, para que, Senhor, o Teu nome seja também glorificado nessas casas que nós conhecemos às vezes, Senhor, casa dos nossos parentes, casa, Senhor, de vizinhos nossos. Pedimos a Ti, então, que Tu entres com o Teu bom cheiro para que o cheiro de morte seja retirado. Abençoa cada família representada aqui nesta tarde, abençoa a Fausta, agradecemos pela vida dela, pela casa dela, pedimos Tua bênção sobre cada um, abençoa a Elaine, Senhor, que está sendo, Senhor, Teu instrumento incansável, Senhor, fazendo com que essas salas aconteçam, Senhor, nós Te agradecemos. Muito obrigada por tudo, cuide de cada um de nós, Senhor, livra-nos do mal, põe Teus anjos acampados ao nosso redor, Senhor, guardando-nos e livrando-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Gente, valeu, muito obrigada, Fausta, que Deus te abençoe, tá? Tchau, Rosane, tchau, Sônia, tchau, Marli, tchau, Sônia, tchau, Guimarães. Beijos. Beijos. Beijos.